Bem, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à quarta atividade do dia de hoje, do 7º Seminário Docomomo São Paulo, um evento organizado pelo Núcleo Docomomo São Paulo e pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. Esta mesa, em particular, é uma mesa muito querida pelo Núcleo Docomomo, é uma mesa já que vem dos outros seminários, não foi uma mesa criada por este seminário, a primeira mesa de seminário, a primeira mesa de homenagens do seminário foi no 5º seminário Docomomo São Paulo, organizado por Ruth Verdesign, que homenageou a Vicente Wissenbach. Não sei se vocês lembram, foi uma homenagem muito querida também, porque estavam lá todos os colaboradores da revista, enfim, os colaboradores de Wissenbach durante tantos anos, um nome tão querido. O 6º Seminário Docomomo São Paulo, organizado por Miguel Bussar, Pablo Fujioka e por mim mesmo, no IAU São Paulo, no IAU USP, homenageou a nosso queridíssimo, amadíssimo João Metrejan, a Sigvert Zanettini e a Rosa Clias. E o 7º Seminário Docomomo, tenho o prazer e a honra de homenagear nossos colegas. Eu não os vou apresentar, porque para isso está o Lúcio, mas é um prazer ter eles, quando estão aqui presentes, e os seus familiares e amigos, todos os amigos, grandes amigos que estão participando também desta noite, que para nós é muito emotiva e muito honrosa. Todas estas de homenagem sempre são. Agradeço, então, a presença de todos vocês. É um prazer tê-los conosco no seminário e passo a palavra para o Dr. Lúcio Gomes Machado, que é quem vai comandar esta mesa. Lúcio, todo seu. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Vocês são muito gentis de terem me convidado para organizar essa homenagem. É uma tarefa bastante complicada, porque há uma enorme quantidade de colegas que merecem ser homenageados, né? Estejam eles aqui entre nós ou não mais estejam entre nós, né? Vocês estão vendo aqui que o meu nome não é José Alfredo, é Lúcio Gomes Machado, mas eu estou falando do computador do José Alfredo emprestado, porque o meu quebrou, né? E, como sempre, a lei de Murphy aplicada à TI acontece na hora que não pode, quebrou exatamente quando eu precisava fazer essas comunicações para vocês. Sinto muito. Então, apaga e escreve Lúcio aí, tá? Bom, nós vamos fazer primeiro um PowerPoint muito rapidinho para facilitar a gente ver e ficar um pouquinho mais animado do que eu fico simplesmente falando. Eu vou pedir para, não sei para quem, liberar o share do computador aqui. Só clicar no botão verde, Lúcio, não é botão verde que não está aparecendo aqui, deixa eu ver. Já vi. Tá bom? Já vi. Tumba. Então, vamos clicar aqui, não é isso? Que vocês estão vendo. Bom. Espera aí. Funcionar com o mouse alheio também é complicado, então a gente vai chegar lá uma hora, a gente briga com ele aqui, mas vai chegar nele. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Então, como eu já falei, essa tarefa das homenagens é ingrata. Nós vamos começar falando sobre personagens importantes para a nossa arquitetura que não estão mais vivos, né? E, infelizmente, cada um deles mereceria um Docomomo inteiro para ser homenageado. Então, tomem isso somente como uma lembrança e um respeito à obra que realizaram e que é muito importante para nós. Primeiro, então, essas obras em memória. O primeiro nosso homenageado é o Benedito Lima de Toledo. Eu tive a felicidade de ter tido o Benedito como orientador no mestrado e doutorado do Benedito, e é uma personalidade importantíssima para a construção da história da arquitetura do Brasil, especialmente de São Paulo, que era a sua
linha de pesquisa mais presente. Há vários livros importantíssimos, a começar o primeiro, que é o São Paulo, Três Cidades e um Século, que marcou profundamente toda uma geração de arquitetos que trabalham com patrimônio. O Benedito deu aulas, primeiramente no Mackenzie, depois na FAU de Santos, e depois ficou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em tempo integral, chegando a professor titular, e deixou ainda um livro para ser publicado, que vai ser lançado em março. Todos nós conhecemos o trabalho dele. Para quem trata de patrimônio de São Paulo, especialmente a questão da vinculação da paisagem urbana com o patrimônio cultural, conhecemos o trabalho fantástico que foi feito com a colaboração do Carlos Lemos, que foi o levantamento feito para a COGEP, com o objetivo de estabelecer zonas especiais de proteção de bens de interesse cultural. Deu origem às Z200, depois, mais recentemente, isso acabou sendo transformado na cidade da GPEX, no novo plano diretor, mas isso teve um efeito fundamental, porque se mostrou que a proteção urbanística é uma das formas mais eficientes de proteção do patrimônio cultural. Então, nossa saudade do Benedito, e continuamos a assistir às aulas dele através dos seus livros. Tem aí ele na frente da fantástica biblioteca, que é organizada pela viúva dele, a Suzana Toledo, que foi bibliotecária da FAO. A biblioteca está ainda em processo de organização e é uma preciosidade para a cidade de São Paulo. O nosso próximo homenageado é o Dácio Ottoni, foi meu colega de departamento, pessoa extremamente amável, gentil, professor da área de História da Urbanização, em companhia e é um dos professores que, no Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, da FAO, era, ao mesmo tempo, um arquiteto, vamos dizer assim, militante, né? O que lhe dá uma característica diferenciada dos assuntos tratados. O Dácio era sócio do seu irmão, o Davi Ottoni, que foi meu professor no Mackenzie, e, como formação prévia, claro, ele foi aluno da FAUSP, e era do famoso grupo dos Wrightianos, né? Do qual nós veremos, grupo esse que nós ouviremos falar mais adiante na fala do Eduardo de Almeida. O Dácio Ottoni produziu prédios fantásticos em São Paulo, importantíssimos, e faz uma síntese de uma arquitetura muito atenta a materiais e texturas, com arquitetura, digamos, racionalista ou de origem da arquitetura corporativa americana. Muito minucioso, como o seu irmão, e deixou um legado notável, importante. Era muito participante das reuniões que discutiam política do departamento, das diretrizes de ensino, e isso foi uma grande alegria para todos nós termos convivido com o Davi Ottoni. Desculpe, com o Dácio Ottoni. Foi grande honra para mim ter sido aluno do Davi Ottoni. O Giancarlo Gasperini, como vocês sabem, ele começou os seus estudos na Itália e completou na antiga Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, a Faculdade Nacional de Belas Artes, quando se tornou estagiário do Jacques Pilon, que estava fazendo a embaixada da França no Rio de Janeiro. Desempenhou de tal maneira adequadamente essa função que foi contratado pelo Jacques Pilon para trabalhar em São Paulo, aonde dizia ele que teve a dificuldade de substituir na mesma prancheta o Franz Repp,
que era o grande braço direito do Pilon numa determinada época. O Gasperini foi professor durante décadas da Faculdade de Arquitetura, chegou a professor titular, e também era um professor, e que também, como os alunos muitas vezes perguntam, mas além de professor, você trabalha? O Gasperini trabalhava muito, né? E fez grandes projetos em São Paulo, no escritório que abrigou a maior parte da sua carreira, que foi o escritório em companhia do Croce e do Aflalo. Ele começou com o campus do Colégio do Colégio Porto Seguro e continuou depois fazendo grandes prédios de corporações como o IBM, o Citibank e vários outros que são lembrados e venerados. E na mesma Avenida Paulista, onde está o Citibank, um dos primeiros projetos dele, ainda no outro escritório, foi o edifício Pauliceia, que é uma marca importantíssima na Avenida Paulista. Esse escritório, Croce, Aflalo Gasperini, foi um dos primeiros escritórios em São Paulo, talvez tenha sido o primeiro a se organizar como empresa, coisa que não era usual entre os arquitetos paulistanos vinculados ao IAB. Né? Ou eram construtores e tinham uma empresa, ou eram arquitetos e trabalhavam como artistas que cediam direito autoral das suas obras. Não tinham contratos empresariais de projeto. E o Gasperini foi um inaugurador dessa tendência, que hoje não há nenhum escritório que não seja uma empresa com suas vantagens e suas desvantagens. Mas ele marcou época nisso, e o escritório dele, depois da morte dos 3 titulares, permanece ainda vivo, com uma produção muito interessante. Uma outra figura dele. Jorge Zazupin nasceu na România e veio para o Brasil, e aqui se desenvolveu maravilhosamente, tanto na área de arquitetura, área essa em que uma parte do tempo ele foi sócio do José Golhota, mas a parte que talvez seja mais visível da vida dele, ele tem uma arquitetura extremamente peculiar, interessantíssima, mas é claro que a maior parte das pessoas conhece a Zupin como tendo sido designer e, particularmente, o proprietário e grande condutor do design da loja L'Atelier, da fábrica L'Atelier, onde ele trabalhou com madeiras e outros materiais brasileiros, valorizando tremendamente esses materiais, madeira, couro, etc., e formou lá vários designers. Alguns desses designers continuaram a obra, uma obra pessoal, outros se tornaram arquitetos, e a empresa, no final da vida dele, fechou por várias razões das crises brasileiras, e, assim, infelizmente, não mais tivemos ele como designer. Mas alguns dos designs deles ainda estão sendo produzidos pela Eitel, e é uma coisa maravilhosa ainda estar em circulação, e são valorisadíssimos hoje nos sites de móveis antigos modernos, apesar da contradição. Tá, ele aí já no mais perto do fim da vida. Agora um colega nosso da nossa idade, da nossa geração, que é o Júlio Artigas, que é um colega querido por todos os amigos dele, um colega que trabalhou muito na área habitacional. Ele foi funcionário da CDHU, acabou sendo diretor da CDHU, foi professor também do Mackenzie e de outras escolas aqui em São Paulo. Foi sempre uma pessoa venerada por seus amigos pela sua capacidade de gentileza, amizade e capacidade intelectual. Com vários colegas que deram aulas com ele dizem que as aulas dele eram maravilhosamente
interessantes e profundas do ponto de vista teórico e prático. Aqui agora um arquiteto da engenharia, um arquiteto da estrutura, o engenheiro Mário Franco, que foi, como professor, formou dezenas e centenas de profissionais arquitetos com uma metodologia de trabalho didático completamente diferente. Ele se diferenciava de todos os professores que o antecederam no ensino de estruturas por ter imaginado uma forma peculiar de ensinar arquitetura, ou estrutura aliada à arquitetura, ou estrutura para arquitetos, ou como arquitetos poderiam entender a estrutura, desculpe, e como esse entendimento poderia gerar projetos originais. Além disso, seu escritório foi um escritório de grande sucesso, e que fez, parece que, mais de 2.000 obras, de 2.000 projetos de estrutura, desde coisas muito singelas até projetos extremamente complexos. Alguns deles foram a chave para o sucesso de projetos muito elaborados por escritórios, por arquitetos de renome, por exemplo, um que vem logo à cabeça é a colaboração dele com Pedro Paulo de Melo Saraiva, com o próprio Gasperini e com vários outros arquitetos dessa mesma faixa etária e alguns arquitetos mais novos. Mas, de qualquer jeito, me parece que a grande parcela dos arquitetos que o conheceram e que veneram ainda o Mário Franco é em razão do seu método de ensino de estruturas para arquitetos. Foi realmente transformador dentro da escola e parece ainda que há alguma sequência disso. Outros arquitetos, professores de estrutura, retomaram a sua metodologia, mas ele é o grande inaugurador dessa ideia de que a estrutura para arquitetos é importante e é diferente daquela entendida pelos engenheiros que vão construir. O projeto é diferencial nesse caso. Vamos passar agora às homenagens aos arquitetos que estão entre nós e ainda com uma convivência muito interessante. O primeiro deles é o Alberto Xavier, que é formado no Rio Grande do Sul, foi o autor do primeiro livro de coletânea de estudos de textos do Lúcio Costa, ainda feito quando estudante, coisa que não foi bem recebida pelo Lúcio Costa, que achou aquilo uma certa invasão de privacidade, mas o fato é que aquele primeiro livro foi a semente de toda a obra dele, calcada, sobretudo, na documentação e quase que de uma mineração de obras e textos. Ele tem coletâneas de textos importantíssimos e coletâneas de obras importantíssimas. Nós vamos ver isso mais adiante nos depoimentos gravados. Um primeiro depoimento foi deixado por escrito pela Marta Bogé, que não pôde, infelizmente, gravar um depoimento em vídeo. Está aí o texto dela, e mostra essa relação, não só com o intelectual, mas com uma pessoa amável, a pessoa colega de trabalho com o professor, também importante, colaborativo, etc. E ela realmente o admira muito e retrata isso nesse texto muito amável sobre a figura do Xavier. Nós agora vamos ouvir o vídeo sobre ele. Eu não sei como é que faz agora. Eu tenho que sair daqui ou dá para a Ana Buim pode entrar em cima disso? Como é que é feito? Eu não sei. Bom, já foi. Ana controla.
A Eneida vai primeiro ler o texto sobre o Xavier? Ou como é que vamos fazer aqui? Eu não sei. Ana, eu acho que está no tempo do vídeo da Ana, a leitura. Então tá bom. Tá certo, Ana? Como a gente combinou? Pimba. Tá sem som, né? Há um problema de som. Desculpa, eu vou colocar do começo. Tá bom. Dá para ouvir agora? Perfeitamente. A sua voz, pelo menos, dá para ouvir. Não dá para ouvir. E a música também, Lúcio. Dá para Hã? ouvir. A música também já começou. Aqui, vizinha minha? Três filhos, 5 netos. Sou arquiteto pela FAUSP em 1974. Quero cumprimentar as instituições São Juda e do Comumo pela promoção dessa justa homenagem aos professores Alberto Xavier, Nestor Goulart Reis Filho e Eduardo de Almeida. Quero, na figura do professor Lúcio Gomes Machado, cumprimentar meus colegas de mesa. Quero também agradecer à professora Eneida de Almeida pela paciência que ela teve com este velhinho, provavelmente com tantos outros, meu Deus. E ela sempre foi muito gentil, simpática e me dirigiu a ponto de eu chegar até aqui. Talvez o professor Alberto Xavier desconheça, mas foi por intermédio dele, em 1972, quando eu ainda estagiava no escritório do professor Joaquim Guedes, que abriu a janela da arquitetura e urbanismo para a PINE. O que ocorreu? Por meio de um telefonema, ele me perguntava se havia interesse da PINE editar o roteiro de arquitetura de São Paulo, originalmente produzido pela revista Acrópole, atualizado com a presença dele junto aos autores, Eduardo Borona e o professor Carlos Alberto Lemos. E eu, dado o fato de nós termos uma revista voltada para o construtor, para o empreiteiro e para o engenheiro, eu fui consultar meu pai sobre essa possibilidade
E ele prontamente a acatou, ou seja, ele achou uma ideia excelente, né? Mesmo porque ele tinha colecionado tanto o roteiro como o dicionário de arquitetura, porque ele era assinante da revista Acrópole. Muito bem. Só que havia escassez de recursos, então, para nós enfrentarmos essa limitação, a sugestão do meu pai foi publicarmos o roteiro em fascículos na revista, porque os originais ainda não estavam prontos. Não dá para entender nada. Sem nunca falar. E a publicação, que se tornou mensal, apesar da revista ser semanal, se transformar em um livro que teve um lançamento muito simpático, com a presença de vários autores de obras relacionadas, inclusive do professor Vilanova Artigas, que me dedicou uma saia justa pedindo que eu autografasse o livro que ele tinha acabado de comprar, né? Muito bem, muito bem. O livro recebeu uma premiação anual do IAB. E seguimos adiante com esse projeto, focando outras capitais com a mesma temática de arquitetura moderna. E os professores fizeram a pesquisa para o Rio de Janeiro, para Curitiba e para Porto Alegre. O IAB do Rio de Janeiro também reconheceu essa obra, conferindo-lhe outro prêmio, não é? Então, estávamos preparando o berço do que seria, a partir de 1985, a revista Arquitetura e Urbanismo, não é? Bom dia. Hoje é um bom dia porque estamos fazendo uma homenagem ao Alberto Xavier, meu caro colega, desde os tempos em que ele era estudante e eu era já formado, onde ele veio procurar documentos sobre Lúcio Costa. Sempre foi um pesquisador extremamente cuidadoso, profundamente responsável pelo que estava fazendo. Então, eu posso dizer com certeza que foi um grande prazer eu conhecer o Alberto e acompanhar a sua carreira extremamente responsável, profundamente empenhado nas aulas que ele deu para os seus alunos e nas suas convicções mais profundas em relação aos seus semelhantes. Então, eu acho que essa homenagem é também um sinal de afeto de todos esses alunos que se beneficiaram com a presença do Xavier. Assim, espero que esta homenagem atinja outras pessoas que nunca o conheceram, o nosso homenageado. Aqui está o meu depoimento sincero e afetivo também. Alberto Xavier, nosso homenageado, meu amigo de longa data. Nos conhecemos num primeiro ato, na famosa viagem a Cuba, a bordo do navio Nadezhda Krupskaya, e que nos levava, em 1963, a Cuba para o Congresso da UIA. Nos tornamos bons amigos, atraídos provavelmente pela arquitetura, pela minha metade gaúcha e evidentemente, pelo confinamento ascético desse navio.
que levava a bordo 300 estudantes e arquitetos de toda a América do Sul. O segundo ato foi já em 1968, quando nos encontramos na Universidade de Brasília como professores convidados para reabrir a Faculdade de Arquitetura. E é onde eu tive prazer de conviver diariamente com meu amigo Xavier, dourando o novo curso. Eu vou ler, então, a carta que a Marta Bogea escreveu ao Xavier. Tão querido amigo Xavier, escrevo, pois falar comigo mesma no espelho da tela não deu certo. Com você não me desculpo, pois sei que compreenderá. Venho saudá-lo e comemorar o privilégio do nosso convívio. Celebro sua adulta atenção ao mundo a partir da arquitetura que se constitui em um legado rico e consistente no qual tantos de nós podemos navegar. Aprendo com seu traço de humor refinado que constitui irônica cautela crítica a nos ensinar que é possível usufruir da crítica sem amargar, rindo com o outro e não do outro, e criticamente duvidar de balizas muito assertivas, de tal modo a alargar as bordas nas quais configuramos nossos percursos. Conviver com você nos deixa mais atentos, mais livremente críticos e, paradoxalmente, mais construtivamente propositivos, pois a crítica em você impulsiona, não imobiliza. Sou sua admiradora, publicamente confessa que te espreito e admiro, mesmo antes de te conhecer, pois isso remonta a quando eu era estudante de arquitetura na Universidade Federal do Espírito Santo e tive a alegria de aprender nosso ofício, usufruindo de sua rica produção. Eu estudante, você autor de referência em minha formação. Eu vinda da pequena ilha, cidade portuária, você vindo da região dos Pampas, e quem diria, São Paulo, no nosso caminho, é que nos permitiu, felizmente, nos encontrar. Um imenso e forte abraço, Marta Bogea, em 1º de novembro de 2020. Eu leio a nota aqui. Aos amigos que me fizeram esse lindo convite, envio na esperança de que possam ler por mim ou mesmo usar como imagem na tela, que cada um leia por si. Com vocês, me desculpo por não ter sido possível, por fim, atender ao formato indicado. Era essa a carta da Marta. Pode prosseguir, por favor, Ana. Só um minuto. Agora eu leio, então... Não, a seguir, né? Ainda não. Porque vem a do Hugo Segal agora. Sim, é verdade. Filminho do Hugo agora. Certo. Só um minuto, gente. Alberto Xavier é o homem da missão impossível. Muito jovem, ele organizou aquela antologia dos textos de Lúcio Costa sobre arquitetura, a revelia do autor, e ele foi repreendido pelo próprio Lúcio Costa por esse cometimento. O Xavier é aquele professor que não escreveu a história da arquitetura brasileira. Ele nos ajudou a pensar a história da arquitetura brasileira pela sua maneira metódica, sistemática, de organizar, recolher e trazer para nós uma coleção de importantíssimas informações e dados
que nos ajudam a repensar tudo isso, a escrever arquitetura, sobre arquitetura. Os seus roteiros de arquitetura, de Curitiba, de São Paulo, de Porto Alegre, de Rio de Janeiro e outros que ele tentou realizar, ou nas antologias, como Depoimentos de uma Geração, ou Antologia de Brasília, ele nos dá elementos para pensar, para buscar outras e novas interpretações a partir dos documentos que ele vai resgatando com aquela paciência, aquela sistemática que é tão própria dele. Em 2002, convidamos Alberto Xavier para um seminário no que era, na época, o curso de arquitetura, atual Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da USP São Carlos. Foi um belo seminário, uma bela fala do Xavier, acompanhado por professores, por alunos de graduação e pós-graduação, alguns deles hoje professores da própria casa ou de instituições no Brasil e no exterior. Na ocasião, aproveitamos para publicar um trabalho inédito chamado Brasília e Arquitetura Moderna Brasileira, bibliografia selecionada que o Alberto Xavier organizou e deixou na Biblioteca da FAU, reunindo referências sobre a arquitetura brasileira em Brasília nas revistas internacionais. E no prefácio desse texto, dessa republicação, eu escrevi: Alberto Xavier, sem alarde e ao longo de décadas de dedicação, não se furtou em organizar e disponibilizar documentos sem os quais a tarefa de escrever a história da arquitetura brasileira por parte dos pesquisadores universitários teria outro grau de dificuldade. E concluindo, o que realmente interessa. Cabe aos presentes e futuros pesquisadores completarem e atribuírem sentido maior ao trabalho pioneiro de Alberto Xavier. Esta bibliografia, isto foi escrito em novembro de 2002, ainda constitui uma base imprescindível para as pesquisas sobre a arquitetura moderna brasileira, um quarto de século depois de sua finalização. Este é um grande legado de Alberto Xavier. Muito obrigado, Alberto Xavier. Agora sim, eu leio o depoimento que Xavier escreveu. São 60 anos que mais parecem 6. O tempo é mesmo mágico e me permite, aos 84 anos, relembrar como se fosse ontem do dia que me formei, em 1961, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como orador da turma, proferi as seguintes palavras: que nosso sonho encontre respaldo num país estruturado e voltado para a educação e a igualdade social. Expectativa frustrada de um jovem formando. Poderia ser um discurso de 2020, dado o retrocesso em que nos encontramos nos dias de hoje. À época, com o vigor e a ousadia da juventude, elaborei o meu primeiro livro, Lúcio Costa, sobre arquitetura. Iniciativa muito a contragosto do consagrado arquiteto, porém, no final das contas, com seu agradecimento pela rebeldia. Esse foi um impulso muito significativo para uma série de atividades nas quais a arquitetura figurou sempre como paixão. Seguiram-se novos desafios, rumos diversos. De meu escritório em Porto Alegre, ingressei na UNB, em Brasília, e de lá para a USP, em São Paulo, por breve tempo. Logo conheci meu querido amigo e incentivador editorial, Mário Sérgio Pino, e realizamos trabalhos que marcaram fortemente minha vida profissional.
a coleção Arquitetura Moderna Paulista, de Curitiba, de Porto Alegre e do Rio de Janeiro. Livros que exigiram fôlego para a realização, junto com os meus parceiros de pesquisas exaustivas, mas enriquecedoras e úteis, principalmente para os jovens estudantes que percorriam o mesmo caminho que trilhei. O entusiasmo permaneceu sempre como meu companheiro e gerou o depoimento de uma geração, coletânea de textos de importantes arquitetos contemporâneos brasileiros, também editados pela PINE. Já a reedição, 16 anos depois, pela COSAC Naif, incorpora os pensadores estrangeiros. Em 2012, publiquei meu último livro, Brasília, Ontologia Crítica, tendo como parceiro o amigo Júlio Kaczynski, com mais de 60 autores, entre historiadores, políticos, ensaístas, arquitetos, urbanistas e sociólogos, em textos que datam desde a fundação da cidade até análises contemporâneas. O reconhecimento a esse conjunto de trabalhos publicados veio em 2017 com o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. A docência foi outra paixão exercida paralelamente à produção dos livros. Foram muitas escolas e milhares de alunos de 1968 a 2018 que me ensinaram sobre a profissão, suas agruras e suas belezas, sua essencialidade e seu papel histórico. Agradeço em especial à Universidade São Judas Tadeu, que me abrigou por 20 anos em suas salas, e ao Docomomo pela homenagem que ora recebo. Muito bom. Calma. Pronto, gente. Nós vamos agora a... Lúcio. Eduardo de Almeida, como todos sabem, é um personagem sempre lembrado por todos os alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, tanto pelo rigor que ele transmitia aos seus alunos, quanto pela... Eu acho que não estou sendo ouvido, né? Está sim. Lúcio, sim. Sim? Ah, sim. Pode ir em frente, Lúcio, está sendo Então, tá ouvido. bom. O Eduardo de Almeida, como eu dizia, os seus alunos aprenderam com ele o rigor de um designer arquiteto e de um cultor da construção rigorosa, mas ele é lembrado também pela sua personalidade amável, né? Todos os ex-alunos, colegas de departamento dele, sempre lembram de Almeida como sendo uma personagem, uma figura fantástica de convívio, sejam pessoas que trabalharam profissionalmente com ele, sejam seus alunos. E isso vai ficar claro agora nos depoimentos que serão dados a propósito do Eduardo de Almeida. Temos filme? Temos. Então, tá bom. Sempre uma esperança.
contato. Acho que está parada, né? Não tá. Não? Agora começou. Maravilha. O Almeida, eu tive pouco contato com ele e não é menos admirável. Né? Eu acredito que a elegância de viver que ele possui, ele conseguiu transferir para a sua obra, né? Cada uma delas de uma arquitetura singela, domínios materiais, e dando lições a cada pesquisa, a cada olhar mais atento para os seus desenhos. Há um fato curioso que eu faço questão de citar, que é o seguinte: a Sandra Pini, que é minha mulher, e eu projetamos e construímos uma casa na praia do Toque Toque Pequeno, em São Sebastião. E ela fazia limite de fundos com uma casa belíssima. E depois eu vim saber que era uma casa projetada pelo Eduardo Almeida. Ela, em resumo, eram 3 blocos, um de quartos voltado para a rua, como se fosse uma varanda para os quartos ou para a sala, e o bloco de fundos era a sala, que, curiosamente, prolongava esse espaço para a nossa casa, não havendo, portanto, nenhum conflito de individualidade, privacidade. Né? Recebia muitas visitas, depois de apresentar a essas visitas a nossa casa, o nosso projeto. Né? Eu sempre dizia, a melhor coisa da nossa casa é a visão da casa do professor Eduardo Almeida, que é essa que está aqui. Aí as pessoas ficavam, de fato, maravilhadas com aquela simplicidade, né? Com certas coisas que eu não me esqueço até hoje. Né? Por exemplo, para encontrar o telhado inclinado, eram o vidro ou placas lisas de eternite, nunca cortando os tijolos. Né? Enfim, uma verdadeira lição de arquitetura a céu aberto. Né? Eu, portanto, deixo aqui meu forte abraço ao professor Eduardo Almeida. Queria ter podido conviver com ele mais tempo, mais vezes. Mas ficou aquela lição indelével na minha vida. Né? A arquitetura do Eduardo Almeida é a arquitetura que busca a perfeição, revelando o profundo conhecimento que o arquiteto tem de tudo que envolve a arquitetura. O relacionamento com o cliente, a execução ao final da obra, passando pela escolha dos materiais, pela implantação, pela exploração das questões do território, de como ela se relaciona com o lugar, do encontro dos materiais, da exploração das características de cada um dos materiais, tentando tirar desses materiais o melhor proveito possível. Então, essa busca da melhor solução, obsessiva da melhor solução, faz nos seus projetos, de cada um dos seus projetos, uma lição de arquitetura. Não por acaso, Eduardo de Almeida, para além de um arquiteto referencial da história da arquitetura brasileira, suas obras são referências, né, da história da arquitetura brasileira, mas o seu papel de educador é extremamente importante, não só dentro da sala de aula, onde se dedicou, foi professor durante muitos anos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde também se formou, mas também o seu escritório foi uma escola para muitos arquitetos. Em 2005, a publicação Materiais de Arquitetura Moderna, editada pela Escola Superior de Arquitetura de Barcelona, dedicou seu 3º número à obra de Eduardo de Almeida. Nela, o arquiteto professor Hélio Pignon destaca a coerência interna de sua obra, a clareza que traz implícita a precisão.
uma arquitetura que se mostra como ela é, sem qualquer intenção de seduzir. Sua obra tem início ainda antes mesmo de sua formatura em 1960. Quando vista em seu conjunto, impressiona pela constância da mais alta qualidade e revela nitidamente as razões pelas quais se fez tão consagrada. Os projetos de Eduardo de Almeida mantêm o sabor atual, um engajamento genuíno na investigação arquitetônica, pois eles não se acomodam e não são reduzidos a simplificações esquemáticas. Os projetos residenciais, programa fundamental ao desenvolvimento e consolidação da chamada arquitetura paulista, ganharam na sua obra alguns dos mais notáveis exemplares na construção da cultura arquitetônica forjada no contexto paulistano. A residência Sigrist, Max Define, Pedro Tassinari ou as casas que projetou para ele próprio e sua família são exemplos de referências compartilhadas entre os arquitetos. Além disso, ao desenhar edifícios de maior escala, Eduardo de Almeida mantém o mesmo rigor, a mesma atenção ao detalhe, igual sofisticação técnica. Dona de Almeida, por que você foi fazer arquitetura, hein? Boa pergunta. Não, na realidade, eu fui fazer arquitetura porque eu gostava. Gostava dessas coisas, eu tinha um ambiente artístico de família e era uma opção que me pareceu, quando apareceu ser uma opção. E eu ficar na arquitetura era nova, era uma coisa recente. Então eu resolvi fazer arquitetura com uma escola que, né, eu entrei na FAO em 55. Então a FAO tinha poucos anos. E eu aí resolvi fazer arquitetura porque eu gostava. Eu gostava de fazer coisas, de desenhar casa, minha mãe. E Só que por quase foi um caminho natural. E dentro da FAO, qual foi a sua maior influência? Vai dizer que é artigo? Eu não vou dizer nada, você pode dizer. Quando eu entrei na FAO, a gente tinha um grupinho, entre diversos, dos retianos. Os famosos retianos. E eu fazia parte desse grupo. Embora eu não fosse um fanático, mas eu, na época, a FAO, que ia ser meu professor de desenho no cursinho, o Henrique Paiti. Esse cursinho é um verdadeiro fanático. Então, quando a história da arte era muito... Não, Frank Lloyd, para nós, era o herói. Sem dúvida. Eu tenho todos os livros publicados. O Henrique, que era o Henrique Paiti, que era mais fanático de tudo, ele desenhava, inclusive, era professor de desenho no cursinho. E ele desenhava a maneira dele. A gente foi se influenciando aos poucos. Aliás, eu acho isso uma coisa muito bacana que aconteceu. Não foi muito bom, mas que acontece. A gente é influenciado pelos colegas. Não é só pelos professores ou pelos grandes mestres, pelos colegas. As discussões, as conversas entre colegas são muito enriquecedoras, são muito ricas. E para nós era ótimo. Nossa turma na FAO era excepcional. Não nós, só o grupinho. Me lembra mais de 62, né? Que nós somos proletários, 62. Nós somos 62 não tentados. Então, eu entrei na FAO 2 anos depois, foi o seguinte. A convite de algum professor da FAO. Estava se contando o curso da FAO, de certa maneira, né? Depois da reforma. Depois da reforma da FIX. Quando eu entrei para a FAO, me convidaram para a FAO, eu fui dar aula na FAO. Uma FAO absolutamente improvisada, eu não tinha noção que era dar uma aula, tipo, inventado, como é que eu ia fazer? Muito assustado, eu ia para a escola dar aula, eu ficava extremamente nervoso. Pensei que eu estava fazendo uma coisa assim. Terrível, ela sabe. Eu realmente sofri, mas 20 anos. Depois
depois acabei me tornando um bom professor. E, pelo menos os alunos gostaram. Isso foi bom. E isso foi bom também porque eu recrutei alguns dos alunos em cargos melhores para trabalhar comigo. Ah, é bom, né? Chegou na fonte, né? Claro. Já que eu estou nessa, então eu precisava ter alguém para trabalhar comigo. Então, eu pegava, em geral, pessoas que tinham uma certa convivência agradável. E que era gente talentosa, claro. Eu formei na FAUSP em 1999. Nossa turma teve o privilégio de ter aula com professores como Paulo Mendes da Rocha, Abrão Sanovics, Joaquim Guedes, Marcos Acaiado, antes da aposentadoria compulsória deles na FAUSP. Dentre esses professores, certamente figura marcante foi o professor Eduardo de Almeida. Ele nos ensinou a tratar a cultura como uma discussão maior, coletiva, onde qualquer projeto era tema de discussão, qualquer matéria era tema de discussão, qualquer programa era um pretexto para uma boa conversa sobre uma arquitetura aberta, livre e democrática. Alguns anos depois, eu tive o privilégio de trabalhar em seu escritório, desenvolvendo uma série de projetos, colaborando naquele dia a dia de desenvolvimento do projeto, onde o Eduardo se dedicava ao maior rigor em busca de uma precisão arquitetônica. Ele não estava muito interessado em grandes gestos, ele estava interessado numa arquitetura silenciosa, capaz de promover o encontro, a vida cotidiana nesses espaços, com muita luz, com muita relação exterior e sempre com um sistema construtivo adequadamente pensado ao projeto, independentemente de ser de concreto, de aço, madeira ou tijolo, sempre o interesse era a busca por essa precisão, não sem sofrimento. Para fazer algo muito simples, o Eduardo se dedicava ao máximo e sofria até agradar o seu cliente mais rigoroso, que na verdade era ele mesmo. Algum tempo depois, a partir de generosos convites por parte do Eduardo, eu tive a oportunidade de desenvolver projetos como parceiro mesmo. E isso foi um grande aprendizado para mim e uma grande oportunidade. Esse convívio muito intenso na realização desses projetos permitiu desenvolver uma amizade mesmo com o Eduardo. E essa amizade eu senti que permitiria desenvolver um trabalho e uma pesquisa de doutorado na FAUSP dedicada a toda a sua obra, o que nos aproximou ainda mais. Eu acho interessante pensar que a obra do Eduardo nunca ficou restrita aos seus próprios projetos. Não só a minha geração, mas muitas outras tiveram no Eduardo de Almeida um grande professor. E, portanto, eu tenho certeza que a obra dele continua na obra de muitos outros arquitetos. O Eduardo tem uma capacidade de ser uma figura extremamente generosa. E ele sempre dizia que a arquitetura não tinha essa capacidade. As pessoas é que eram generosas. E eu discordo veementemente dele, porque eu tenho certeza que os projetos dele refletem a sua personalidade. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Eduardo de Almeida. Foi no começo do recém-formada que eu fui trabalhar no escritório dele, depois de 1 ano, 2 anos de formada. E foi incrível, porque aprendi muito com ele. E aprendi como projetar e aprendi como se inicia um projeto. E agora, o que muito me impressiona nele é o rigor que ele tem no projetar. Ele é pura arquitetura, ele não tem outro tipo de pensamento sem ser o escopo, o programa, o cliente, o terreno, e
e ele fica buscando incessantemente, obsessivamente, aquilo tudo fazer sentido, desde um menor detalhe até o projeto inteiro. Então, ele começando... A FAO está produzindo ótimos arquitetos e conhecimento. A FAO ainda é uma referência, não só na minha vida, mas uma referência cultural da universidade, né? Então, na realidade, eu acho que o que aconteceu é que todos esses anos houve uma procura das pessoas quererem sistematizar um pouco mais o conhecimento da arquitetura. É bom, é óbvio. Eu acho que eu escolhi bem, as pessoas escolheram também, mas eu acho que eu escolhi bem. As pessoas que eu escolhi como língua realmente excepcionais, eu aprendi muito bom. Inclusive alunos. Isabel e Brunita, por exemplo, era aluna, mas a gente conversava. Dentre as inúmeras contribuições da obra do arquiteto Eduardo de Almeida, eu destacaria talvez uma questão que é a relação, né, dentro desse processo de trabalho entre a tentativa de coordenar diversos parâmetros e, ao mesmo tempo, a tentativa de incorporar de uma maneira muito conciliatória esses elementos que vão interferir na etapa de projeto, né? Enxergando ou vislumbrando coisas para além da questão dos espaços e do próprio material. Eu destacaria isso, porque sempre a gente fala na questão do rigor e, ao mesmo tempo, talvez por buscar essa conciliação, essas obras, elas adquirem uma condição que perdura, né, no tempo, que assimila as dinâmicas, a vida das pessoas. Então, ao falar das casas, são casas que realmente se tornam ali uma parte da vida desses moradores. Quer dizer, é uma arquitetura que, na realidade, ela não se pretende estanque ou fechada, né? Mesmo com essa tentativa de controlar esses parâmetros, ela é muito gentil e agradável. Os estudantes de geração de arquitetos que estão vindo, tem alguma coisa que você queira dizer? Eu acho que não tem como não ser, hoje em dia, mas por isso que eu vejo uma dificuldade de falar. Quer dizer, eu já fiz diversas conversas, conferências, palestras, alunos, seja na FAO, seja de outras escolas, e eu fico assim, sempre muito comovido, assim, em pensar que esse é o pessoal que vai enfrentar uma barra muito difícil. São muito mais difíceis do que eu imaginava. Nós estamos numa fase complicadíssima. O que a gente tem para dizer hoje para essa moçada? É chato ficar nessa situação. Mas nós estamos nessa situação. O que nós não podemos, eu acho, é aceitar as coisas com relação. Isso não podemos de jeito nenhum. Nós temos que ter uma posição muito clara em relação ao que nós não queremos. Professor. Opa, gente, peraí. Lúcio, você quer dar uma palavra? Sim, precisamos agora primeiro falar, colocar aqui o meu share screen aqui. Eu vou... Você precisa tirar o seu. Sim, tudo bem, peraí. Um pouquinho. Então, para compartilhar. Pronto? Sim.
Onde é que ele está? Bom, vamos aqui passar por aqui. O professor Nestor, como todos sabem, foi o primeiro aluno a se tornar catedrático da faculdade, um dos primeiros que, formados na faculdade, se tornaram professores e, certamente, foi o primeiro a depois se tornar professor, diretor da escola. E ele foi inaugurador de uma série de estudos e, basicamente, a ele nós devemos a conformação do que é hoje o Departamento de História da Arquitetura e, certamente, ao que a FAU se tornou com a direção dele a partir de 72, em que ele revolucionou profundamente a escola, para começar pela inauguração da pós-graduação e um pouco antes disso, pela introdução das pesquisas sobre arquitetura e sobre urbanização entre os arquitetos. Ele tem, como todos sabem, uma enorme obra construída e foi formador de alguns importantes profissionais aqui no Brasil e alguns importantes pesquisadores da área de urbanização. Uma delas é a socióloga Rebecca Scherer, que deixou aqui um depoimento escrito, mas, infelizmente, porque um enorme depoimento que ela deu, foi vítima do meu notebook, que ainda está na mão dos técnicos fazendo uma certa arqueologia eletrônica, informática, que eu não sei o que vai resultar. Eu vou ler, então, o texto é um pouquinho longo, mas eu acho que é esclarecedor sobre o relacionamento entre o editor e a... O texto está no vídeo, se você quiser... Alô? O texto está no vídeo. Oi? O texto está no vídeo, se você Sim. quiser ler quando aparecer. Sim, estou lendo no vídeo. O professor Nestor, como todos sabem, estou falando pela Rebeca, bem entendido. Segue trabalhando e produzindo mais do que nunca. Segue sendo uma das maiores contribuições da cultura brasileira, que constitui uma honra para a nossa faculdade. Comentarei sinteticamente alguns poucos tópicos de sua obra até 1990, na condição de primeira pesquisadora na área de ciências sociais, contratada por ele para trabalhar na FAU em 1962 e analista atenta de seu trabalho desde então. Para entender a abordagem teórica do professor Nestor, devemos lembrar sua biografia, sua inserção histórica e o que era ser arquiteto no Brasil nos anos 50 e 60, a luta pela afirmação e reconhecimento da especificidade do trabalho do arquiteto no âmbito das ciências sociais aplicadas. Devemos lembrar o tratamento que Nestor Reis deu ao conceito de urbanização, pouquíssimo usado até então, e que mesmo hoje, embora sendo já parte do campo de trabalho de tantas disciplinas, traz exigências específicas quando voltado para a prática do projeto, nem sempre adequadamente abordadas. A teorização a qual procedeu tem a ver com todos nós que a cada relatório, a cada solicitação de apoio à pesquisa, temos que explicar reiteradamente que os arquitetos enfrentam a questão do espaço de modo específico, que os arquitetos utilizam procedimentos e usam bibliografias que respondem por essa especificidade, que arquitetos fazem pesquisa, mas que seu referencial do seu ponto de partida é o espaço edificado e os projetos que o edificaram. Isso é o ponto de chegada isso é o ponto de chegada, será o projeto do que se deseja edificar, transformar ou manter como está. Faz parte de sua teoria a reiteração de que arquitetura e urbanismo não prescindem da dimensão estética, mas que essa, assim como ética, é socialmente estruturada. Explicitar aquilo que faz dessa prática algo diferente não é uma questão de vocabulário ou de clareza de linguagem, é uma questão teórica que envolve formas específicas de explicação da realidade. Parte-se de uma concepção de espaço do presente e reconstrói sua história olhando o passado.
Não é o espaço em geral, que esse não existe. O que existe é sempre uma relação indivíduo-espaço, sociedade-espaço. O objeto da ação e da reflexão é sempre o espaço construído, apropriado e transformado por projetos de agentes sociais variados, isto é, a primeira referência do projeto é a sociedade para a qual se destina. Da sociedade, Nestor toma todos os agentes, isto é, desde o cliente da residência de veraneio, passando pelos escritórios da Berrine, o significado das estações ferroviárias da Marginal do Rio Pinheiros, as questões da mobilidade urbana e ainda os cidadãos esperando um plano diretor ou os caixotes e papelões de sem-teto debaixo das pontes, também os conjuntos de Itaquera ou a favela de São Remo. Nosso homenageado de hoje examinou-os todos, dialogou com suas diferentes racionalidades, foi e voltou, do presente ao passado e de novo ao presente, buscando entender-lhes as diferentes conexões de sentido, isto é, ir além da descrição, por mais exaustiva que seja, para buscar explicar a mudança, para teorizar sobre as possibilidades de mudança, seus requisitos e as exigências que se colocam para o professor encarregado de formar profissionais de projeto. Seu trabalho sobre metropolização. Desses dois trabalhos, o primeiro explica o sentido do maravilhoso Vilas e Cidades do Brasil colonial e o segundo explica o sentido de uma obra que, iniciada na década de 60, com a tradução de experiências de diversos países, já teve vários desdobramentos e publicações sobre as novas configurações territoriais do Brasil. São, para mim, dois momentos fundamentais naquilo que chama da construção de um novo paradigma. Nos conhecemos quando Nestor mostrava que a mundialização do século XVI era conduzida por projetos nacionais ibéricos que tinham políticas urbanizadoras específicas. Mostrava, na primeira parte do seu livro, como as classes sociais da colônia, o Brasil e a da metrópole, Portugal, tinham interesses específicos e que, não obstante, em diferentes momentos, podiam ser solidários em virtude de sua racionalidade interna própria. Mostrava a fragilidade do conceito de cidades e a importância de se trabalhar com a articulação de núcleos nas redes urbanas em todas as escalas. Quanto a novas configurações territoriais, outra grande importante contribuição de Nestor Reis, a que me referi, tem sido objeto de várias publicações e apresentações sistematizadas. Como já disse, alguma coisa já estava presente em metropolização e também no simpósio que organizamos no âmbito do Grupo de Estudos Urbanos do Instituto de Estudos Avançados em 89, sobre a organização do território e a nova Constituição Estadual. Apresentou o mesmo tema no simpósio com o apoio da FAPESP, que organizei para a SBPC em Porto Alegre em 1990. Naquele novo trabalho, Nestor Reis partiu de sua constatação anterior de que não existe reconhecimento social e institucional da importância do Brasil urbano, e isto desde o período colonial até o presente, e também que as classes sociais urbanas jamais assumiram a consciência de sua importância. Retomava a discussão do conceito de cidade para mostrar entre nós esse conceito e essa forma institucional por sua precariedade no enfrentamento dos problemas físicos e sociais não corresponderem à realidade que vivemos e sobre a qual o arquiteto é chamado a atuar. Evidencia que as instituições existentes não dão conta da realidade urbana. Vem realizando muitas importantes pesquisas sobre essas questões e seus trabalhos, já publicados, evidenciam contribuições inestimáveis para os estudos da urbanização. É importante a gente lembrar que o Nestor tem uma vida múltipla. Não só ele foi um grande professor, e ainda é um grande professor, porque ele continua dando aula na graduação, por incrível que pareça, são aulas maravilhosas que ele está dando para jovens futuros arquitetos de pouco mais de 20 anos, mas ele também fez um trânsito entre a vida acadêmica e a vida profissional, e a vida de política profissional. Nós devemos lembrar que, em razão desses estudos de metropolização, houve no IAB um importante simpósio sobre regiões metropolitanas que deram origem às atuais regiões metropolitanas do Brasil, que hoje estão sendo muito desconsideradas, lamentavelmente, com todos os trabalhos de planejamento nas várias escalas de governo.
Ao mesmo tempo, ou posteriormente, melhor dizendo, ele foi presidente da IMURB e vice-presidente primeiro, depois presidente, e fez trabalhos importantíssimos de planejamento para São Paulo e incentivou profundamente a questão de restauro de patrimônios culturais importantes, como o Martinelli. E teve até mesmo um escritório para desenvolvimento de projetos e depois retornou à vida acadêmica, continuando na pós-graduação e ainda hoje como professor sênior, até aposentado, ainda presente no ensino, dando as disciplinas que eu estava mencionando agora e que serão lembradas pela Beatriz Bueno. Podemos passar o filme da Beatriz. Não está se ouvindo. Oi, gente, desculpa, deixa eu voltar. É muita tecnologia. Peopleware. Pronto, desculpa, gente. O professor Nestor Reis Filho eu conheço há mais tempo. Foi em 1969, eu era aluno do cursinho, e ele foi convidado pela diretoria do cursinho para fazer uma palestra sobre o tema que lhe sempre foi muito caro, sobre o processo de urbanização, até os dias atuais, de 1969. E o que me admirou depois da palestra do professor Nestor foi o fato que eu, sendo um jovem de 18 anos, absolutamente ignorante, ter entendido tudo que o professor falou, e logo mais eu percebi que aquilo era uma qualidade maravilhosa que ele sempre possuiu, de ser extraordinariamente didático e conseguir transmitir informações, conhecimento, colocar sem número de interrogações na nossa cabeça, enfim, fazendo com que nós ficássemos refletindo, pensando sobre os reais problemas da nossa profissão. Muito bem. Hoje, não há quem queira se dedicar a processo de urbanização, evolução urbana, principalmente no Brasil, e não recorra a tudo que o professor Nestor publicou, construiu. É uma referência obrigatória, e por isso essa homenagem a ele é muito bem-vinda. A sua obra passa a ser o vértice das obras que inauguraram a temática, e arrisco-me a dizer que ele, com tanto carinho, tanta profundidade, tanta amplitude, criou aquilo que eu ousaria dizer que é uma verdadeira ciência do processo de urbanização no Brasil. Então, vamos lá. É uma honra e um privilégio poder falar do professor Nestor e ter tido a oportunidade de compartilhar com ele esses longos 30 anos. E não só como pesquisadora, mas como amiga, né, e como colega. Eu tive, de fato, um presente, né, ter tido essa oportunidade. O professor Nestor, eu conheci em 89. Na verdade, eu era uma aluna de História e tinha uma ambição, gostava de estudar uma história espacializada, mas lá na Faculdade de Filosofia da USP não havia, né? Praticamente as matérias não traziam imagens. Então, eu me enveredei por todos os cursos possíveis onde eu poderia estudar História da Arte,
fazer as disciplinas obrigatórias da FAO. E conheci o professor Nestor numa das aulas, da UH 234, que era uma aula que ele dava de vez em quando, mas era uma aula maravilhosa, uma pessoa com uma cabeça brilhante, incrível, que concatenava as ideias assim, com uma rapidez, e gravava, né, as aulas, o que era mais interessante. E no final da aula eu fui trocar uma ideia com ele, ele falava de São Paulo, Companhia City, e ele falou, foi muito bom vocês virem, vocês de outras escolas. A FAO, ele sempre foi muito acolhedor nesse sentido. Passou, nunca mais vi, mas um dia, numa das longas greves, encontrei o professor no corredor. Eu estava fazendo o trabalho final dessa disciplina e troquei uma ideia com ele, e eu digo sempre que eu falei 3 palavras-chave naquele encontro. Eu falei que eu estudava o Barroco Mineiro, estava estudando com a Laura Melissoso e lendo o livro do Lorival Gomes Machado. Não sabia que ele adorava o Lorival Gomes Machado, mas falei. Eu pedi para ele me indicar um livro sobre a América Latina, sobre estudos urbanos, e falei que estava também lendo o Ardói, ele adorava o Ardói, e eu falei que eu estava lendo os manuscritos da biblioteca Mário de Andrade, com uma professora, Raquel Gleiser, e ele ficou encantado. E ele falou assim, era na rampa, ele estava de terno, subindo, gravata, daquele jeito dele, assim, muito elegante, sobe para o departamento. Na época ele não tinha um laboratório ainda, era 89. Você não quer ser minha pesquisadora? Eu preciso ler microfilmes da Nacional. E eu, nossa, não, imagina, privilégio, eu seria pesquisadora de qualquer um, mas de repente do professor Nestor. Então, dali começamos e não paramos mais. O professor tem uma linha de trabalho muito clara. Ele inaugurou um campo disciplinar, eu digo, a história da urbanização é um campo disciplinar que nasce no Brasil, concomitante a outros lugares, mas nasce no Brasil e na América Latina com um perfil muito interessante, que é fruto da iniciativa do professor Nestor. E nasce com um método também, né? Muito interessante. Foi sempre um amante das imagens, né? Da documentação primária iconográfica e cartográfica, e o que ele me botou para fazer foi ir aos arquivos, recolher essas coisas. Então, imagina, eu com 23 anos, Itamaraty, passava um mês no Rio de Janeiro, depois comecei a ir para outros países. Imagina o que eu aprendi, né? Um privilégio, né? Poder abrir gavetas para o professor Nestor e, ao mesmo tempo, trocar ideias com ele. Então, eu costumo dizer que o professor Nestor é um escolha. A gente não chama o professor Nestor pelo nome. Outros professores a gente chama de professor Nestor. Porque o professor Nestor não é qualquer professor da FAO. O professor Nestor é o escola da FAO. E acho que a FAO, de fato, tem esse privilégio, porque não são todas as escolas que têm os seus escolas, né? Ao mesmo tempo, é um amante da pesquisa, é um apaixonado. Nós estamos dando aulas de graduação juntos agora. E ele me cobra, nós vamos dar graduação esse ano, nós vamos dar pós. Adora a sala de aula, adora pesquisar, adora ensinar. Ele diz assim que ele nunca se aposentou. E acho que o professor Nestor nunca teve férias. Ele diz que ele viaja trabalhando e ele trabalha viajando. Então, o trabalho para ele é uma viagem, né? Ele nunca foi um ônus, né? É um grande prazer. Então, às vésperas dos seus 90 anos, né? O professor Nestor está muito lúcido, muito ativo e produzindo 10 livros. Nós acabamos de emplacar uma coleção na EDUSP de reedição de livros dele e, ao mesmo tempo, de novos livros que ele está escrevendo. Isso não existe, né? E eu sempre tive a oportunidade de estar junto. Eu acho que é um homem plural e sempre abriu os caminhos pelos quais trilhou, né? Não encontrou as coisas prontas. Então, a institucionalização na pesquisa foi obra do professor Nestor. Foi a primeira tese defendida na FAO, né? Foi um professor que, logo que saiu da graduação, entrou na docência, né? E atuou em todos os campos, desde a faculdade, né? Como na criação do departamento, do grupo de disciplinas de História da Urbanização, sempre muito interdisciplinar, com sociólogos, nunca se restringindo aos arquitetos, porque o campo do estudo urbano ele pede essa interdisciplinaridade, né? E sem falar que foi 2 vezes diretor da FAO, né? E fez um diferencial enorme na sua gestão, mas atuou também fora da USP, né? É um homem que tem uma atuação pública importante,
na preservação e no planejamento, que hoje é uma contradição, parece que essas coisas não andam juntas, e no passado elas andavam com esses homens, né? Atuou tanto no CONDEFAT, atuou até muito recentemente no SPAM, né? E é um conselheiro assim que vai ser lembrado com muito carinho sempre pelos seus pareceres, pelas obras que produziu sobre preservação e conceitos, né? Uma escala de preservação mais alargada, ele criou o conceito de conjuntos urbanísticos, né? E uma escala de paisagem também, militou em associações de classe, militou na Implaza, né? No planejamento, no CNDU, Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, no IAB, quer dizer, foi um homem que, de fato, não se restringiu a uma atribuição, né? E por isso acho que ele é tão longevo, está tão ativo, porque a cabeça, de fato, é muito vibrante. Que houve em 51, ele acabou pedindo demissão, saiu da FAO, fazer outras coisas. Mas eram muitos os alunos, amigos conhecidos. E, obviamente, na minha turma, Henrique Paet, que reformulou o sistema de desenho de vestibular, o Vladimir Klias, da Rosa Frias, eram muito amigos. Eram muitos colegas, eu não quero nem... Não dá para citar, que eram tantos amigos, não se faz isso. Mas, com a crise que nós tivemos, nós ficamos mais unidos. E eu acho que é importante descrever como era a FAO. Nós temos professores da Politécnica que achavam que arquitetos não entendiam bem do assunto, simplificavam tudo. Jamais pensavam em renovar o que eles ensinavam para arquitetos. A não ser o professor Luiz Sintra do Prado, que depois de uma discussão com um aluno que era algum amigo, foi o primeiro presidente do GEFAL, foi o Marcílio Martins, teve a coragem de dizer para o professor, por isso que o senhor está ensinando não nos interessa como arquitetos. O senhor precisa ensinar uma coisa, uma acústica, conforto ambiental. E o professor Sintra adaptou, foi o primeiro curso desse tipo que eu saiba no Brasil. Então, havia uma interação grande quando era possível. Os arquitetos não tinham tido curso, a maior parte deles tinha trabalhado antes numa linha acadêmica, ou neocolonial. Eles se ajustaram ao moderno nas suas pranchetas. Eles vinham dar aula na prancheta, mas eles não transmitiam conceitos. E na história, vinham uns com uma tradição acadêmica sem teoria. A arquitetura no Brasil seguiu o IFAM, e a arquitetura contemporânea simplesmente não existia. Não existia, não tinha curso sobre isso. Nós tínhamos uma atividade grande, tínhamos um centro de estudos com preocupações sociais, publicávamos, fotografávamos, documentávamos. A atividade de levantamento de dados e pesquisa era dos alunos, não era dos professores. Era um centro do Grêmio, né? do GEFAL. Do GEFAL, o centro do nosso Grêmio. Na primeira semana, eu já estava lá catando folha de apostila, ajudando, aprendendo a fotografar. E aí nós fazíamos visitas na cidade, pesquisa, íamos visitar arquitetura fora, obviamente documentada a arquitetura moderna e a arquitetura antiga brasileira. No caso de São Paulo, nós tínhamos que trabalhar com ecletismo, que era uma coisa diferente. Os métodos eram os mesmos do IFAM, mas a arquitetura era outra, era que existia. Então, nós íamos fotografar Vila Buarque, o Bexiga. Então, o livro quarto da arquitetura no Brasil é isso. Eu vou mostrando que havia uma mudança que nós não conseguimos entender qual era. E no livro eu acabo explicando. A diferença era a relação com o urbanismo, com o lote urbano, a implantação da arquitetura. Isso foi resolvido na rua, eu não nasci sabendo disso. Nós íamos aprendendo a arquitetura paulista e não a tradicional brasileira. E depois íamos viajar para estudar a tradicional. Sempre trabalhamos numa linha Lúcio Costa, arquitetura contemporânea e arquitetura tradicional, sobretudo a mais antiga. Então, esse era o nosso mundo. E era uma época de entusiasmo em São Paulo, um meio cultural vibrante, com 2 museus de arte, teatro, cinema, etc., a Companhia Veracruz. Então, cinema, teatro profissional, que não existia até. Então, era um entusiasmo. E a arquitetura que nós seguimos, dos poucos arquitetos brilhantes que havia. Não é? E foi esse processo nós levamos desse modo. Agora, saindo do ENHAE, nós ficamos
num limbo. Em 1962, aposentou-se o Dr. Anhar, que tinha voltado como diretor. E nós fizemos um trabalho e trouxemos como diretor uma nova figura, o antigo professor nosso, Lorival Gomes Machado, que você conheceu muito bem. Então, o professor Lorival veio para fazer a reforma. Dizem que outras pessoas fizeram. Não, a reforma de 62 foi feita na administração dele. E criados os departamentos, e os departamentos se subdividiram em grupos de disciplinas. E nós fomos pedir a ele que criasse a disciplina de arquitetura contemporânea, que não existia. E ele disse, tudo bem, mas você vai ser o professor. Mas eu trabalho com arquitetura no Brasil, você vai aprender muito, você vai ser um professor. E eu tive que assumir isso, foi um prazer imenso. Ele estava certo, aprendi enormemente, mudei a linha, mas eu fiz um pedido. Eu quero a parte de urbanismo, que legalmente só podia se chamar evolução urbana. Esse era o nome federal. Então, ficou com as duas disciplinas, eu fiquei responsável. Uma equipe maravilhosa. Aí ele contratou gente, ex-alunos. Foi uma mudança profunda na faculdade, assistentes de vários tipos e alguns bolsistas. Bolsista Rebeca Scherer me acompanhou durante 30 anos nas pesquisas e sempre com a crítica mais lúcida possível, me ajudando enormemente. Até hoje eu sou dependente do valor crítico, do que ela acha das coisas que eu faço. E Rodrigo Lefebvre, que me ajudou ali, foi um trabalho maravilhoso de diálogo para construir essa disciplina, e foi Maria Ruth Sampaio pela parte social. Foram os companheiros desse tempo. E essa foi, em parte, a reforma da época. E o departamento de projeto foi dividido também em grupos de disciplinas, assim foi naquele momento. Mas eu percebi claramente, naquela época, que faltava conteúdo teórico, faltava conceito. E eu me inscrevi no curso de Ciências Sociais e fiz de 58 a 60 o curso de Ciências Sociais. Quando eu entrei, no primeiro dia eu tive Antropologia Cultural. O título da aula era uma atividade científica da cultura. Eu comecei a sorrir, só faltou arrebentar de lado da boca. Eu tinha encontrado o caminho de ter base teórica do que nós estávamos fazendo. E foi, para mim, um passeio permanente dentro do curso. Nesse período, eu fiz a minha livre-docência sobre o Brasil urbano, colonial. Foi o primeiro concurso de livre-docência na faculdade. Nenhum professor tinha feito, nenhum aluno tinha feito, ex-aluno. Fiz a livre-docência, em seguida preparei o trabalho de cátedra, que foi um pouco depois, que também foi a primeira cátedra na faculdade, o primeiro ex-aluno. Os nossos professores fizeram 10, 20 anos depois dos concursos. Era difícil a adaptação do outro tipo de programa. E, nessa época, houve o seguinte: felizmente, executaram a obra do Artigas, inauguraram o prédio, e nós mudamos da Rua Maranhão para a cidade universitária. Em seguida, montaram congregação, o primeiro diretor mudou o prédio, a sede, fechou a Rua Maranhão e abandonou. Eu fui o sucessor dele, e a primeira coisa que eu fiz foi reabrir a Rua Maranhão, instalar a pós-graduação, pesquisa de início. Como diretor, eu consegui umas mágicas, tirei os joelhos de cartola, arranjei dinheiro, e nós começamos a trazer ex-alunos, os mais brilhantes, para serem professores, os mais interessados. Então, era um grupo que já se conhecia há anos, e nós trabalhamos muito bem desse modo. Era sempre uma consciência de que nós estávamos construindo a faculdade. A primeira faculdade de arquitetura moderna, a primeira arquitetura de arquitetura urbanismo no Brasil. Agora, trabalhei em outras coisas depois, mas eu acho que, para entender a história, quase que isso é suficiente. Em todo caso, esclareceria. Na época, como diretor, com colaboração com Miguel Pereira, que era presidente do IAB e diretor em Brasília, nós criamos a CEL, que era a Comissão de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Eram 22 escolas, eu fiquei como presidente. E a BEA, que era a associação, e a CEL era a comissão do Ministério. Nós visitávamos, fazíamos fiscalização
e nos integramos com todas as escolas. E na associação, nós montamos cursos para os novos professores, especialidades com paisagismo, conforto ambiental, estruturas. Reformulamos o ensino, não só de São Paulo, reformulamos no Brasil inteiro, com professores de várias escolas, obviamente, uma relação muito estreita com o Mackenzie. Nessa altura, nós já não trabalhávamos só com a FAO, nós trabalhávamos com os colegas do Brasil inteiro, e até hoje mantemos contato. Tipo Mário Mendonça na Bahia, Nilson Braga no Ceará, até hoje somos amigos e mantemos contato. A FAO assumiu uma posição muito forte no país nessas condições. E aí nós, nesse período, começamos a ter atividades fora também, como no CONDEFAT, com o conselheiro vários anos, depois como presidente, no tempo da FAO. Nós fizemos o primeiro curso de especialização no Brasil, foi feito na FAO. Agora estão recuperando essa história. Junto com o IFAM, junto com o CONDEFAT, e recebemos metade das vagas colegas dos outros estados. Sempre foi essa a política do coletivo de integração entre todos nós, construir uma coisa para o país, não é? E, pessoalmente, eu depois trabalhei com coisas desse tipo. Não é? No tempo que eu saí da diretoria da FAO, fui para a EMURG, e eu criei escritório, abri escritório, tinha um sócio chamado Lúcio Gomes Machado, trabalhei... Fizemos vários trabalhos, por exemplo, estudos sobre estações rodoviárias, estudos sobre escola, sempre tinha, muita coisa tinha que ver com patrimônio cultural, mas muitos projetos, outros foram feitos, alguns só pelo Lúcio, outros eu participei. Miguel Pereira veio para São Paulo, foi trabalhar conosco. Então, aí já é uma história que é semelhante. E, no fim, é uma coisa que eu estou fazendo agora, tentando me concentrar curso que corresponde a livros que eu terminei, estou para editar. A EDUSP está editando alguns livros nossos, reeditando. Mas temos alguns 4 ou 5 livros, eu mencionaria 2 ou 3 para mim, importantes. Quadro da urbanização e do urbanismo no Brasil, que é um paralelo, um contraponto com o quadro da arquitetura, e que eu me interesso muito para mostrar a importância do que foi feito no Brasil no período colonial, sobretudo no século XVIII, conjuntos urbanísticos. Na Bahia havia um conjunto urbanístico, um conjunto de prédios semelhantes, feitos no século XVII, nas primeiras décadas, no mesmo momento que os primeiros estavam sendo feitos em Londres. E isto se perdeu na memória, agora que começa a ser recuperado, e na Cidade Baixa e em outros lugares. Obras muito importantes de interesse internacional. Eu quero ainda publicar um livro escrevendo isso. Estou terminando sobre a urbanização contemporânea no Brasil. E há um muito especial, um livro pequeno, que se chama Contribuição Cultural dos Indígenas Africanos e seus Descendentes. As pessoas podem sorrir ou até rir ao publicar isso, mas só esclareço uma coisa: toda a contribuição cultural que não fosse escrita no Brasil colonial, que envolvesse mão, não era feita por brancos, nem teatro, nem música. Os brancos só tocavam órgão nas igrejas, violino, os outros instrumentos eram os negros, os mulatos e os indígenas que faziam. Isso foi esquecido. Eu espero viver mais um pouco para publicar isso. É reconhecer a história do Brasil de um outro modo. Essa é a minha atividade agora. Eu acho que, com isso, eu já dei algumas ideias sobre o que foi a vida de um profissional que começou interessado pela arquitetura moderna. Então, já não... Nós chamávamos de contemporâneo, aqui em São Paulo. No Rio chamavam de moderno, nós sempre chamamos de contemporâneo. Então, que moderna ou contemporânea, como é que você viu o nascimento da FAO como consolidação de várias vertentes da arquitetura moderna contemporânea aqui em São Paulo? A relação entre a escola e a prática. Olha, quando nós começamos, o professor Silva Neves, formado na Poli, engenheiro arquiteto, contava as histórias do Vitor de Migrat, que eles chamavam de moderno em 1910, que fez a estação de Mairink como o primeiro edifício com conceito moderno da América Latina. Nós íamos estudar essas coisas, esses e outros. Os últimos projetos que o Migrat fez no Rio de Janeiro, antes de falecer, eram semelhantes aos dos arquitetos mais modernos da época.
Então, é muito mais complexo, muito mais gente séria trabalhou nessas coisas, e essa história está sendo recuperada pelas novas gerações agora, com a mentalidade do Docomomo. Nós estamos empenhados em ter uma compreensão mais ampla disso. Todos os estados tiveram gente trabalhando desse modo, felizmente. Então, isso não nasceu como planta que se semeia simplesmente. Isso é um processo histórico e que nós precisamos valorizar e reconhecer esses trabalhos todos. Isso é uma coisa que justifica a existência de um trabalho como o nosso. E como é que você via a relação entre professores de história e professores de projeto? A relação com a tecnologia sempre foi muito conflituosa, muito difícil, né? Mas entre projeto e história havia uma certa conivência, vamos dizer assim? Bom, havia sempre, porque nós nos formamos juntos, muitos eram muito amigos. Então, por exemplo, divergências que eu tinha com Joaquim Guedes quando moço, no final da vida foi o contrário, ele ficou muito próximo, ele estava na congregação junto comigo, e conversávamos fora, e um dia eu caí na asneira de fazer uma referência aos conflitos anteriores, ninguém me telefonou muito preocupado. Agora, nós não resolvemos bem isso. Quem pensou em resolver isso muito bem foi Abrão Sanopes, que era outro, vivenciando a FAO o tempo todo. Por isso eu fico triste ver os que chegaram à idade mínima de aposentadoria e vão embora. Abrão viveu a FAO. E ele sempre me fez uma proposta que eu devia ter levado mais a sério. Vamos trocar durante 1 ano ou 2. Você vem para o projeto e eu vou para a história. Seria interessante. Se você entender história como teoria e conceito, não há razão para estarem separados, a não ser a funcional. Se você entender história como departamento de história do Faculdade de Filosofia, não quer um outro método. Mas chegou um ponto que nós tínhamos no departamento, quando começaram a se aposentar no projeto, nós tínhamos mais arquitetos militantes na história do que no departamento. Os mais conhecidos de São Paulo estavam na história, não estavam no departamento de projeto, quando esvaziou o projeto, no momento da mudança de geração. Nós tínhamos lá Paulo Bruckner, Dácio Toni, João Toscano, eu até não gosto de enumerar porque a memória falha. Nós tínhamos uns 6 ou 7 arquitetos, escritórios de primeira linha em São Paulo. Éramos 11 naquele tempo, doutor Luzinho. Éramos todos ativos. E a hora que eu cumpri sempre as regras do sistema de dedicação integral da ciência e pesquisa. Em tempo integral, nunca tive escritório, não trapaceei. Porque é como se fosse gratificação. Não é para fazer pesquisa. Se o sujeito tem escritório e não faz pesquisa, ele está fraudando o contrato. Eu não fiz, mas quando estive fora, sempre trabalhei fora do regime e encontrei colegas de alta qualidade que colaboraram comigo. Então, essa relação devia ser maior. No projeto, a atitude do artigo sempre foi muito envolvido com teoria, ele lia muito, era muito ativo, mas tinha ciúme da área dele. O que era mais complicado, a velha guarda era ciumento, todos eram ciumentos, eles eram inseguros psicologicamente. Eles tinham dificuldade de fazer a passagem do... Não são 2 lados, são 2 aspectos do mesmo trabalho. E eu acho que as novas gerações, certamente, que tiveram aula com todos nós, têm muito mais facilidade para resolver isso. Eles vão poder estabelecer uma outra relação. E como é que você vai fazer pesquisa em arquitetura se você não articular as 2 coisas? Não vejo como. Eu acho que as pesquisas têm que estar também dentro dos escritórios, mas não é conversa mole, é para fazer trabalho sério de pesquisa, levantamento de dados, etc., porque isso para a vida profissional é fundamental. A definição das políticas profissionais, o que o Instituto de Arquitetos tem que defender, o que o CAL tem que defender, isso nasce desse trabalho teórico junto da prática. Não vejo como separar isso. Nós estamos todos dentro do mesmo lugar. Sempre o sentido coletivo do trabalho. Agora, a instalação... O trabalho dividido é um raciocínio técnico, não deve ser na cabeça das pessoas. Mas a instalação da pós-graduação talvez tenha sido o grande passo da faculdade na sua gestão. Foi fundamental. Nós instalamos isso, foi o primeiro curso de pós-graduação. Foi uma preocupação nossa, além da pesquisa, instalar a pós-graduação.
começamos a trabalhar juntos, quer dizer, os professores e os alunos ficam juntos na pós-graduação, porque todos têm vários tipos de atividades. Muda completamente a relação. Acho que você tem razão. É uma conquista muito importante. As novas gerações trabalham com isso, então, com maior naturalidade. E trazem contribuições importantes, porque as teses, claro, como sempre, tem umas melhores, outras piores, mas profissionais que são ativos nos escritórios, quando fazem a pós, trazem questões que são relevantes que são, do ponto de vista teórico. Imaginar que o nosso departamento é de História não é. Eu não fui fazer curso de História quando terminei a arquitetura. Eu fui fazer Ciências Sociais, para ver a base, sobretudo no urbano. Como é que você vai fazer trabalho urbano sem base social? Não pode. Isso é fantasia. Então, não é aquela história. É uma história que a gente faz na rua, analisando os problemas do projeto de construção. E hoje, quando a gente vê que tem quase, 3 mil teses feitas na FAO, é interessante ver que no começo havia muita dificuldade de entender como fazer teses sobre arquitetura, né? Muito, muito. No departamento de projeto, até hoje, eles têm dificuldade. Falta essa capacidade de formular teoricamente a questão prática. Então, é muito comum eles, que até tem razão de ser, o Guedes começou assim, eu fui orientador do Guedes. Assim que fiz o meu concurso, começamos a pós-graduação. Antes, no regime antigo, eu fui orientador de uns 10 ou 15 doutorados naquele tempo. Miranda Magnoli, Joaquim Guedes. O Guedes escreveu sobre a obra dele, ele foi analisando a obra dele, ele pensava sobre os projetos. Agora, se você tem uma formação teórica mais ampla, você parte do projeto, dos seus projetos, das suas questões, para enfrentar a questão teórica mais ampla. Né? Eu acho que é um caminho a ser construído. Eu acho que isso não está elaborado. É bom levantar essa questão, porque tem sentido. Como você vai só olhar e fotografar a arquitetura das décadas anteriores, ou você vai trabalhar teoricamente sobre isso, compreender os problemas? Nós temos que resolver, enfrentar todas essas dificuldades, porque nós temos que propor o que vem depois, não é só olhar para trás. Né? O único jeito é esse, cruzar. Não vejo outro caminho. Não é à toa que o departamento de História está cheio de gente que faz projeto. Sempre estuda. Agora até que diminuiu. Deixa eu... Gente, o professor Lúcio já leu, então eu vou passar a carta e o vídeo ele vai se finalizar. Eu acho que um marco que nós ficamos nessa... Podemos desligar aqui a... Acho que tem um ganho muito grande nesse Docomomo, meio à revelia. Né? Por causa da pandemia, nós não pudemos fazer uma reunião presencial. No entanto, nós ganhamos, de um lado, 800 inscritos, uma coisa que vale, me parece. Coisa que nunca aconteceu. Mostra o interesse pela participação e uma série de artigos extremamente interessantes que foram apresentados nas mesas e que vão ser reunidos nos anais do encontro. E essa iniciativa agora que nós estamos aprendendo e apanhando de fazer depoimentos gravados, né? Coisa que não teria sido feito como uma conferência, não é a mesma coisa. Dificilmente teríamos reunido tantas pessoas para conversar e dar um depoimento sobre a vida acadêmica e sobre a vida profissional, e eu acho que nunca mais vai haver um Docomomo só presencial. Provavelmente ele vai ser predominantemente virtual em razão desse ganho que nós estamos tendo. Os depoimentos gravados, eles são muito maiores do que foram apresentados. Né? O da Rebeca não foi nem apresentado, infelizmente, mas é riquíssimo da história do departamento. E isso acho que vai ter que ser uma prática continuada de documentação do Docomomo,
DOCO aí vai ser fundamental, essa nova vertente virtual, nova vertente visual, aliás, de videoaulas ou videoconferências ou videodepoimentos, que são insubstituíveis, né? Acho que a gente teve uma riqueza incrível com esses depoimentos. Eu me senti muito honrado por esse convite do Fernando e da equipe de dirigentes do Docomomo. Eu tenho que desejar aos novos dirigentes do Docomomo São Paulo vida longa e profícua nessa documentação e nesse diálogo, né? Miguel e Mônica Junqueira vão ser realmente os condutores. Eu acho que tenham plena competência para fazer isso e espero poder ajudar um pouquinho que seja nessa documentação da arquitetura de São Paulo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Lúcio. Bem, visto o longo da hora, enfim, acho que depois de tantos depoimentos, de tanta dados que estamos recolhendo nesta documentação visual e gráfica, como o Lúcio está falando, acho que o Docomomo cumpre também uma de suas missões nesse aspecto, não? Passamos a fazer destes seminários também um fator de documentação visual e de documentação de depoimentos dos nossos próprios colegas, aos quais homenageamos, mas os quais também somos estudiosos, não? Estudamos estes homens, esperemos, como estudamos as mulheres também, que já apareceram em outras versões desta sala, desta mesa de homenageados. Tanto Mirtes como eu, no Docomomo, estamos muito felizes desta possibilidade que a penúria desta desastrosa pandemia nos deu a montar esta versão digital do seminário do Núcleo. Eu ia falar uma coisinha que eu esqueci, que não posso deixar de lado. Queria agradecer à equipe que ajudou a montar essa mesa. A Eneida, a Maria Isabel, a Ana Buim, acho que são os três que fizeram acho que não estou esquecendo ninguém, espero não esquecer ninguém. Foram fundamentais, sem elas não daria para fazer. Desculpe não ter falado na hora certa. E falou antes de que eu falasse, porque era a próxima era essa, agradecer enormemente a Eneida de Almeida e a Maria Isabel Imbronito e, obviamente, a Ana Buim, pelo trabalho enorme que também fizeram para montar e desenvolver esta mesa. E também aos depoentes, não? Mário Pini, que está aqui, enfim, os outros que não estou vendo, pero que devem estar por aí. Estão todos por aqui, sim, Fernando. Sim, não, é que não estou vendo na minha... a Mônica Junqueira. Não estou vendo na minha telinha pequena aqui, só isso. Mas, enfim, agradeço a todos eles pelos depoimentos que se transformaram agora em parte desta documentação que este 7º seminário do Docomomo São Paulo vai deixar para os próximos seminários do Docomomo, nessa história que estamos criando desde 2014, quando Rutschwer Design retomou as atividades do Núcleo do Docomomo São Paulo. E sendo assim, e agradecendo a todos novamente, eu vou dar por encerrada essa mesa e não